28 de abril de 2014. Na despedida do Pacaembu, Corinthians bate Flamengo em tarde de emoção para fiel. Técnico limitado, desonesto, sem caráter. Frases pesadas do ex-corintiano Emerson Sheik, hoje no Botafogo. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva, a resposta do professor Mano Menezes. São Paulo arranca empate com o Cruzeiro em Uberlândia e mantém invencibilidade no Brasileirão. No sábado, Palmeiras é derrotado pelo Fluminense. E na segunda-feira, Paulo Nobre confirma que Allan Kardec vai para o São Paulo. E ainda, Liverpool tropeça e vê título na Inglaterra ameaçado. E Daniel Alves ganha apoio após comer banana atirada em campo pela torcida do Vídea Real. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, ótima noite de segunda-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando da vitória do Corinthians por 2-0 diante do Flamengo ontem no Pacaembu. A equipe de Mano Menezes não jogou bem, é verdade. Foi eficiente na marcação, mas criou pouco. Esse pouco, no entanto, foi suficiente para derrotar o rubro-negro e não estragar a festa de despedida simbólica da velha casa. Acompanhe os melhores momentos da partida. 5 homens do Corinthians na área. Vai pintar levantamento, subiu o Gil, sobrou para o Guerreiro. Gol do Corinthians! Na sobra apareceu Guilherme. Guilherme, camisa número 19, para abrir o placar aos 9 minutos de jogo. Ele a falta em cima do Ralf, vai receber vermelho. Recebeu vermelho o Léo Moura e mereceu. Foi uma jogada totalmente desnecessária. E aí ele vem Fábio Santos. Olha o Corinthians, saiu o cruzamento, desvio. Gol do Corinthians! Veja só quem estava lá para conferir. O zagueiro Gil. Iniciamos o jogo muito bem, pressionando bem, trabalhando bem a bola, criamos volume, fizemos o gol. Depois cedemos um pouco de espaço no campo, perdemos o controle do jogo. Voltamos no segundo tempo melhor. Que desperdiçamos boas possibilidades de fazer a jogada com mais qualidade, a jogada final. Mas fizemos o 2-0, que era importante, que dava tranquilidade para você administrar os últimos minutos do jogo. Saio contente com o resultado exatamente por isso, porque nós entendemos que precisamos continuar melhorando e sempre é bom buscar essa melhora com vitória. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians apresentou um bom começo de jogo, tanto que logo com 10 minutos, 9 minutos na verdade, fez 1-0 com o Guilherme. E aí imaginava-se que o Corinthians, com a velocidade que estava apresentando, com o futebol envolvente que estava apresentando, pudesse até construir um placar um pouco mais elástico. E depois tivemos no final do primeiro tempo a expulsão do Léo Moura. Na minha opinião, houve um certo rigor do árbitro, mas é uma questão de interpretação. A entrada realmente no Petros ela foi muito forte. Um amarelo, ninguém ia reclamar. Ele optou pelo vermelho. E aí, no segundo tempo, quando se imaginava um Corinthians um pouco mais envolvente, um pouco mais forte, deu para perceber que era um Corinthians sem apetite. Era um Corinthians apático. E o Flamengo teve as melhores oportunidades. Até que pintou o cruzamento e o Gil definiu o jogo. 2-0, mas que não reflete bem o que foi o jogo, não. Pelo que produziu no segundo tempo, o Flamengo merecia até um empate num domingo que marcou também o aniversário do Pacaembu, 74 anos de história. Flávio. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Michele. O Corinthians melhorou. O primeiro tempo do Corinthians deu uma demonstração de um time mais compactado, um time querendo fazer um pouco mais. Segundo tempo, efetivamente, se perdeu. Com a expulsão do Léo Moura, o Flamengo fez 2 linhas de 4 e o Corinthians não conseguiu entrar. Mas, efetivamente, até agora, o futebol de São Paulo deixa um grande ponto de interrogação.
Será que vai conseguir repetir a péssima performance do ano passado? O risco, por enquanto, é muito grande. Não estou vendo ninguém jogando um grande futebol. Bom, no dia 27 de abril de 1940, a cidade de São Paulo ganhava de presente o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. No dia seguinte do mesmo ano, contra o Atlético Mineiro, o Corinthians pisava pela primeira vez no campo que se tornaria a Casa Alvinegra pelos próximos 74 anos. E que casa foi o Pacaembu ao Clube do Parque São Jorge, hein? São 8 títulos, 1.687 jogos, 966 vitórias que deixaram muitas lembranças à torcida fiel. Seja para o torcedor com radinho de pilha na numerada, para o fanático da arquibancada que nunca parou de cantar, ou aquele que não desgrudou do alambrado verde, mesmo com o banco de reservas ali atrapalhando a visão do gol, ou do tobogã que aguentou o bandeirão molhado da chuva, ou aquele torcedor que aprendeu a ser corintiano sentado no colo do pai numa tarde de domingo. Todos vão sentir saudades de casa. Acompanhe a festa de despedida do Corinthians ao Pacaembu na reportagem de Alexandre Silvestre. Mais de 30 mil pessoas lotam o Pacaembu para um domingo festivo no próprio da municipalidade. As duas maiores torcidas do país dão um colorido todo especial num dia de homenagens. Atenções voltadas para o aniversário de 74 anos do Estádio Paulo Machado de Carvalho, construído na década de 30, inaugurado em 1940. Um dos funcionários mais antigos do complexo é saudado no gramado em nome de todos aqueles que trabalharam e que trabalham pelo Pacaembu. A fiel, respeitosamente, relembra Ayrton Senna, um corintiano veloz que nos deixou há quase 20 anos. Parece que foi ontem. Volta olímpica do time de nadadores do Corinthians, campeão das piscinas nos dias atuais. Emoção alvinegra também pelo retorno de Elias, que vestiu essas duas camisas com muito afinco e competência. O meio-campo é ovacionado pelas duas nações. E numa grata coincidência, a data marca ainda a despedida do Corinthians do Pacaembu. Os jogadores vestem camisas temáticas no adeus. Foram mais de 1.600 jogos, quase 1.000 vitórias e recordações inesquecíveis de quem joga. Eu disse para eu vou deixar saudades para o Flamengo Corinthians, vai também a história que o Corinthians tem aqui, com títulos, com vitórias. Um estádio que marcou muito a história do Corinthians, então é muito gratificante e se Deus quiser a gente vai despedir com um belo padrão de vitórias por todos. Recordações inesquecíveis de quem jogou. Talvez hoje a gente esteja se despedindo de um estádio aí que vai ser lembrado por muitos anos aí de momentos especiais como essa última taça que foi levantada. Mas quem sabe a gente possa voltar um dia aí para jogos importantes, como eu tive o privilégio e a oportunidade de um dia ter vivido momentos como esse aqui no Pacaembu. Você estreou pelo Corinthians aqui? Contra o Comercial, gol do Tupanzinho. Primeiro gol contra a Portuguesa, atacando aqui pro Tobogã. 24 de janeiro de 94, 100º gol aqui contra a própria Portuguesa. Também atacando pro Tobogã. Primeiro gol contra o Palmeiras em 95 aqui, que o Veloso não quis a barreira. Então, o Pacaembu está realmente guardado no coração, com lances memoráveis e antológicos. O fim desse relacionamento Corinthians-Pacaembu acaba por aqui simbolicamente. É só um adeus assim, até breve, né? Porque o Pacaembu é a nossa casa também. Agora temos duas. Muita coisa boa que leva, né? Mas, graças a Deus, nós temos agora a nossa casa. Então, a alegria, a felicidade e o prazer vai ser dobrado. O estádio sempre estará de braços abertos para o time do povo, clube que conhece como poucos a intimidade dessa construção e que guarda as chaves desse símbolo arquitetônico da cidade. Meu tio me trouxe quando eu era pequeno e agora meu filho com 6 meses aí vai entrar em campo hoje na despedida do Pacaembu e dia 17 ele vai estar lá
estádio do Corinthians e a abertura da Copa. Ele já 18. Tá com o fuleco. 18, então melhor ainda, é um domingão. Massa humana que tantas e tantas vezes colocaram muito peso nessas arquibancadas e que encheram a histórica arena de calor humano. A fiel que faz da festa do povo o futebol motivo para flutuar em dias de glória e expandir o sentimento. A Maloca mudou de endereço. Saudosa Maloca, mudou, agora é Itaquerão! Vai, Corinthians! É um até logo. Acredito que não vai ser um adeus não, que a gente ainda vamos jogar aqui algumas vezes. Até breve mesmo. Se o Corinthians não eliminar o jogo de volta contra o Nacional de Amazonas pela Copa do Brasil, talvez jogue em 14 de maio, de novo no Pacaembu, desde que a arena em Itaquera não esteja pronta para a abertura oficial, agendada para o dia 18 de maio, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Figueirense. Isso é decisão do presidente do clube, tem que falar com ele. Mas existe possibilidade de se antecipar essa estreia do Corinthians? Pode vender todas a capacidade máxima, mas pode ser lá na Arena Corinthians. O Pacaembu deixará saudades, mas estará eternamente aí, à disposição do Corinthians e dessa torcida apaixonada, que mistura o futebol com a vida e que faz o jogo de bola transcender a existência. O que foi? Eu tô lembrando do vovô, né? Meu pai falecido, né? Te trazia muito aqui pro Paulo Machado de Carvalho? Primeira vez que eu vim foi aqui. Né? Qual que é a principal recordação que você tem do pai te trazendo aqui pro Paulo Machado de Carvalho, estádio do Pacaembu? Comendo amendoim na arquibancada. A emoção maior que eu tenho é essa, com ele do meu lado, né, filho? O vovô, né? Aproveita aí. Obrigado. Dá um abracinho no papai, tá? Na naninha do papai faz. Onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Volte na enquete do site gazetesportiva.net. A pergunta é: o Corinthians terá o mesmo sucesso do Pacaembu em sua nova arena? Sim ou não, Celso? Não tenho a menor dúvida. Vai ser uma nova fase do Corinthians e uma fase de plena modernização. Achei que você ia falar, não tenho a menor ideia, Flávio. Sim, é um novo momento do Corinthians. O Corinthians muda de patamar, passa a ter casa própria, uma casa nova, moderna. Sem dúvida, o Corinthians ganha e muito com a inauguração da Arena São Paulo. E só para quem Arena já teve... Corinthians. Não, Arena São Paulo. No site da FIFA está Arena Corinthians. E para quem não sabe, para quem já conheceu, teve a oportunidade de conhecer as arenas fora do país, o que a gente tem de estádio aqui é lixo. Essas novas arenas aí já são... Mas será administrada pelas mesmas pessoas. Ficarão lixo patamar. rapidamente. Não adianta só a obra, tem que ter pessoa para administrar. Claro. Palmeiras contratou gente competente para fazer isso. Vamos ver se o Corinthians faz o mesmo. Foram assunto também no vestiário do Corinthians as críticas de Emerson Sheik ao técnico Mano Menezes, e elas não ficaram sem resposta. E o comentário do professor Mano Menezes a respeito das críticas pesadas do Emerson Sheik, atualmente atacante do Botafogo do Rio de Janeiro, que disse recentemente numa entrevista à TV Globo que o técnico do Corinthians é limitado, não foi honesto com ele e que, se fosse preciso, o Sheik atravessaria a rua para o outro lado para não ter que cumprimentá-lo. Eis com vocês a resposta de Mano. Não tive a infelicidade de assistir. Mas como notícia ruim chega rápido, logicamente que eu estou sabendo. Tomar decisões como essa que a gente tomou, a gente sabe que gera desgaste, descontentamento. E é por isso que as pessoas protelam para tomá-las. Mas em relação às opiniões dele, eu sinceramente não tenho interesse. Não me atinge, eu não estou preocupada com elas, ele que siga a vida dele, e eu costumo dizer que no futebol a bola é redonda e lá na frente as coisas clareiam mais para saber quem tem caráter, quem não tem caráter, quem é melhor, quem não é melhor.
O atual campeão Cruzeiro recebeu o São Paulo em Uberlândia e chegou a sair na frente, mas o tricolor conseguiu um gol salvador no finalzinho da partida com o zagueiro artilheiro Antônio Carlos. Veja o que de melhor aconteceu no jogo. Cruzeiro e São Paulo fizeram um primeiro tempo bem morno em Uberlândia. As equipes chegaram poucas vezes às metas e não deram tanto trabalho aos goleiros. Na melhor chance da etapa inicial, Ricardo Goulart errou a cabeçada frente a frente com Rogério Ceni. Do outro lado, Luiz Fabiano chegou a marcar, mas a arbitragem já havia anotado impedimento no lance. No segundo tempo, o Cruzeiro começou com tudo e na falta de Rodrigo Caio em cima de William, Júlio Batista bateu bem, deixou Rogério Ceni estático e abriu o placar. 1-0. E quando tudo se encaminhava para a segunda vitória cruzeirense neste Brasileirão, o árbitro do jogo viu falta do zagueiro Bruno Rodrigo em Luiz Fabiano. Lance duvidoso. Oswaldo cobrou e Antônio Carlos subiu mais que todo mundo para empatar a partida em Minas. Empatezinho doído para o Cruzeiro e com gosto de vitória para o São Paulo. 1-1. Sem dúvida, um bom resultado, mas o futebol não foi de encantar. Muito pelo contrário, o jogo foi fraco, foi um jogo chato. São Paulo traz um bom empate de Uberlândia. Pouca gente vai conseguir trazer alguma coisa de lá, então o resultado foi bom. Futebol ainda a gente espera mais do São Paulo e do próprio Cruzeiro. O pessoal do Cruzeiro reclamou, Flávio, e eu acho que faz até algum sentido. Muitos interpretam, e eu também achei que, na verdade, houve falta do Luiz Fabiano e não no Luiz Fabiano, a falta que resultou no gol de empate do Palmeiras. Mas até Palmeiras aí... não, de São Paulo. Desculpa, de São Paulo. Quer dizer, mas até aí... Não está muito boa a relação entre os dois, não. Pois é, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aliás, nada boa está a relação, né? Mas isso é histórico, né? Tem aquela história, né? No caso do Palmeiras, o Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo. No sábado, o Palmeiras recebeu o Fluminense e exibiu um futebol que deixou o torcedor alviverde preocupado. Pouco ofensivo e passivo, o Verdão teve poucas chances de gol e viu o tricolor carioca sair do Pacaembu com mais 3 pontinhos no Brasileirão. Prefere o passe para o Conca. Jogou no Fred, em condições. Posição legal do Fred. Tá na direita, cruzamento para trás, bateu! Gol! Do Fluminense. Rafael Sobis não perdoa a marca. Aos 45 do primeiro tempo. Agora no Pacaembu. Palmeiras 0. Fluminense, Rafael Sobis 1. Quem diria, hein? Fluminense que disputaria a Série B é líder com 100% de aproveitamento. É um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. Um time de outra divisão que está nessa de fantasma e está na liderança. Mas é um fantasma. Aliás, e o dia a dia do palmeirense está mais assombrado. Não bastasse a derrota, perdeu o Allan Kardec para o São Paulo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É a expectativa de dias turbulentos no Palestra, Flávio. Mas tem que manter a calma. Só está começando o campeonato. O Palmeiras tem que acreditar um pouquinho mais no potencial. Ele ganhou o jogo em Criciúma. Então... O Palmeiras não está pior que ninguém, ele está, por enquanto, igual a todo mundo. Ou seja, está todo mundo devendo e o Palmeiras também. Mas não é só o Palmeiras, não. Verdade. Sábado no Couto Pereira, Coritiba e Santos não saíram do 0-0. Na Arena Barueri, o Figueirense encarou o Bahia e foi derrotado por 2-0 para o tricolor da Boa Terra. Nas outras partidas da segunda rodada, destaques para a vitória do Grêmio sobre o Galo e para o Botafogo, que foi buscar forças e empatou o duelo com o Internacional. No Rio de Janeiro, o Internacional começou com tudo para cima do Botafogo. Rafael Moura, aos 6 e aos 34 minutos do primeiro tempo, abriu 2-0 para a equipe gaúcha. Mas no segundo tempo, a reação do Botafogo teve início com o estreante Emerson Sheik. 2-1. E depois com o Sebadios. Ficou nisso no Maracanã. 2-2. Mesmo placar da partida entre Vitória e Atlético Paranaense em Salvador. Dinei fez 1-0 para os baianos. José Wellison acertou um lindo chute e ampliou a vantagem. Só que no segundo tempo, no intervalo de 4 minutos, o Furacão buscou um empate com Mosquito e Marcelo. Com a igualdade, o Vitória somou o primeiro ponto neste Brasileirão. Na Ilha do Retiro, o Sport precisou apenas do primeiro tempo para liquidar a partida contra a Chapecoense. Richelli fez 1-0 aos 11.
Ricardo Conceição, aos 36, empatou para o time de Santa Catarina. Mas no minuto seguinte, Ananias deixou o dele e garantiu os 3 pontos ao Leão. 2-1 Sport. O Goiás passou pelo Criciúma com uma vitória magrinha por 1-0. O gol da partida foi marcado por Amaral já aos 37 minutos da etapa final. E em Porto Alegre, o Grêmio precisou de apenas 21 minutos para despachar o Atlético Mineiro. Alan Ruiz de falta e Lucas Coelho, logo de cara, abriram 2-0 para o tricolor. Fernandinho, no segundo tempo, até descontou, mas já era tarde. 2-1 e fim de papo. Em casa na primeira rodada, a equipe de Adilson Batista sofreu com 7 desfalques e perdeu por 2-1 para o Luverdense na Arena Pantanal, se aproximando da zona de rebaixamento. Já o Oeste derrotou a América de Natal por 2-1 em Itápolis, no estádio de Amaros. No Serra Dourada, o Atlético Goianiense empatou em 2-2 com a Ponte Preta do Flávio Prado, enquanto o ABC recebeu o Boa Esporte no estádio Iberezão e venceu por 1-0. Em Belo Horizonte, no Independência, o América Mineiro bateu o Ceará por 3-0. Confira agora os gols que completam a segunda rodada da Série B. Em Juazeiro do Norte, o Icasa recebeu o Sampaio Correia e foi muito mal. 3-0 para o time do Maranhão, gols de William Paulista, Eloy e Valber. Depois da derrota, na estreia, o Sampaio conseguiu os 3 primeiros pontos na competição. No Dorival de Brito, jogo movimentado entre Paraná e Joinville. Edgar Júnior aos 10 e Jael aos 21 do primeiro tempo abriram 2-0 para o time de Santa Catarina. A reação da equipe da casa veio ainda na etapa inicial. Giancarlo marcou 2 vezes no intervalo de 5 minutos e deixou tudo igual em Curitiba. Mas logo no início do segundo tempo, Jael fez mais um e decretou a vitória do Joinville por 3-2. A Luz agora sim entrou em campo e só saiu no apito final. Diante do Santa Cruz, Rudney foi para a rede e colocou a Portuguesa em vantagem. 5 minutos depois, Flávio Caça-Rato, sempre ele, empatou a partida definindo o placar no Canindé, 1-1. O Náutico enfrentou o Vila Nova e se deu bem. 2-0 para os pernambucanos. Rodrigo Careca, com um gol em cada tempo, foi o nome do jogo. E o América Mineiro fez muito bem a lição de casa contra o Ceará. O time visitante conseguiu segurar o jogo até os 40 minutos do primeiro tempo, quando tomou 2 gols seguidos de Alcinho e Andrei Giroto. E para fechar, Obina deixou o dele, decretando a vitória mineira. 3-0 e nada mais. Percutiu nas redes sociais. Neymar, companheiro de clube de seleção, iniciou uma campanha com uma hashtag Somos Todos Macacos, pedindo que os seguidores postassem uma foto comendo banana. Até a presidente Dilma Rousseff se manifestou no Twitter apoiando a postura do atleta. Deu uma resposta ousada e forte ao racismo no esporte. O Villarreal, temendo receber uma sanção dura por parte da UEFA, agiu rapidamente e anunciou hoje, por meio da página do clube da internet, que o torcedor foi identificado e que decidiu retirar dele o carnê de sócio e bani-lo pelo resto da vida do estádio El Madrigal. O Barcelona também, por meio do site na rede mundial de computadores, reiterou o apoio ao jogador. Destacou que uma das principais campanhas da UEFA é justamente o respeito e não ao racismo. E destacou como positiva a atitude do Villarreal de banir o torcedor racista. Hoje, Daniel Alves usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. Meu Brasil brasileiro, verde, amarelo, preto, branco e vermelho. Somos um povo alegre com samba no pé. E é com alegria e ousadia que a gente tem que se manifestar. Olha a banana, olha o bananeiro. Sou baiano, sou brasileiro. Estamos mais fortes do que nunca. O sorriso é a nossa proteção. A música é a nossa espada. Nos vemos na Copa. Estamos juntos. Olha o bananeiro, segura. Olha a banana. Olha o bananeiro, segura. Bom, lamentável, é muito triste o que aconteceu. De qualquer forma, a atitude do Daniel Alves, além de inesperada, foi de uma altivez muito grande. Tem certas coisas que o desprezo realmente é a melhor alternativa. É que ainda choca você viver no ano de 2014 e pensar que o cidadão sai da casa dele com uma banana, premeditadamente, com uma banana que não era para se alimentar, mas para humilhar
outra pessoa. Esse é o objetivo, humilhar uma outra pessoa. Um cidadão como esse, ele tem que ficar preso, essa é a questão. Não basta apenas ser banido dos estádios. Flávio. É um lixo a menos no campo. Foi ótimo que o Villarreal fez isso. Era bom que outros lixos como esse saíssem dos campos de futebol. Tem lixo demais no futebol, precisamos limpar. Então, pega a sua banana, passa para o Celso a banana, pode todos comer. Os dias. Mas hoje é especial, né? É, claro, sem dúvida alguma. E só para dizer o seguinte, que o Daniel Alves falou que se pudesse, pegaria a foto desse torcedor e colocaria nas redes sociais para envergonhar ele. Porque ele diz que banir só do estádio não é solução, tem que mostrar a cara dele. Seria legal, também gostaria de ver. Mostrar quem é essa figura aí. O lixo tem que ser mostrado. E outra coisa, e a gente está falando racismo na Europa e é um câncer em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos também. Na NBA houve protesto contra o presidente do Los Angeles Clippers, porque ele foi flagrado falando para a namorada que não gostou dela ter tirado foto com o Magic Johnson, um negro. Aí os jogadores fizeram um protesto contra uma postura inaceitável também na NBA. Um homem feio desses também? Tá louco, hein? Aí já é preconceito contra homem feio. Agora não pode falar que homem é feio. Vazou assim, me incomoda muito você aparecer em público ao lado de pessoas negras, teria dito ele à namorada. Duro é ficar do lado de um feio desse. É trouxa, né? Porque lógico que ela não tá com ele porque ele é bonito. Exatamente. Eles haviam cogitado nem entrar na quadra, aí entraram e jogaram os uniformes no chão. Quer fazer ciúminho, Não pra mim. Não pra mim. Vôlei, a primeira decisão do SESI São Paulo na Superliga Feminina não terminou do jeito que a equipe paulista sonhava. Melhor para o Rio de Janeiro, que chegou à 9ª conquista da competição. Jogando em casa no ginásio do Maracanãzinho, o experiente time do Rio de Janeiro disputou a 10ª decisão seguida da Superliga. Dessa vez contra a jovem equipe do SESI de São Paulo com apenas 3 anos de existência. Nos 2 primeiros sets, a ansiedade e nervosismo das paulistas jogou contra, fazendo as cariocas vencerem pelo placar de 21-11 e 21-12. Depois da mudança de lado da quadra, o time de vermelho respirou fazendo 2-1 ao fechar o terceiro set em 21-13. Mas foi só isso. No 4º set, o Rio de Janeiro voltou a demonstrar a soberania e fez 21-16, fechando o jogo em 3-1. Vitória do time comandado por Bernardinho, que comemora o 9º título seguido da Superliga. Allan Kardec, nossa senhora, não é mais jogador do Palmeiras. E não é só isso, ele vai para o São Paulo. A notícia que a torcida temia foi dada pelo próprio presidente do Verdão em entrevista coletiva nesta tarde na Academia de Futebol. Veja na reportagem de Fernando Gavini. O Palmeiras se prepara para mais um treino. Mas entre os comandados de Gilson Kleina, falta alguém, cuja ausência o presidente do clube convocou uma entrevista coletiva para explicar. Venho aqui comunicar que Allan Kardec não é mais jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. As negociações entre Palmeiras e Allan Kardec começaram em fevereiro. E segundo a diretoria do Verdão, a conclusão estava próxima. Mas as conversas terminaram a partir do momento em que o São Paulo entrou na jogada. No sábado, eu fui comunicado pelo staff do jogador, mais precisamente pelo seu pai, que não havia hipótese alguma do Allan continuar no Palmeiras, pois ele já havia se apalavrado, dado sua palavra ao São Paulo Futebol Clube. Diante disso, perguntei se não havia a possibilidade do Palmeiras ter acesso à proposta para eventualmente estudar uma possibilidade de cobrir a proposta do São Paulo. Ele disse que a única hipótese do Allan Kardec continuar no Palmeiras seria rompendo com ele pai, porque ele não administraria mais a carreira do filho, pelo fato de já ter dado sua palavra ao São Paulo Futebol Clube, ele não voltaria atrás, independente da proposta que o Palmeiras fizesse. O Allan Kardec não continua no Palmeiras porque ele não quer. Porque nós não mediríamos esforços para manter o jogador no clube. O São Paulo foi extremamente antiético, como isso não é um privilégio do Palmeiras. Eu acho que se você perguntar para outros clubes no Brasil, vão te falar o conceito que tem o São Paulo.
Isso acontece desde a base. Antes da entrada do São Paulo no negócio, o Palmeiras já tinha arrumado um investidor para pagar 4,5 milhões de euros ao Benfica pelos direitos do jogador. Faltava apenas o acerto salarial. A diferença entre o pedido de Allan Kardec e a oferta da direção era pequena. O problema é que um time entra na negociação de uma maneira absolutamente antiética. O Allan Kardec era jogador do Palmeiras, sob contrato, um dos principais jogadores titulares do clube e com uma negociação em curso. E aí entra um time fazendo uma proposta e o staff do jogador achou por bem aceitar a proposta. Eu não sou bonzinho, mas eu não sei jogar esse jogo sujo que algumas pessoas jogam. As torcidas, elas não têm que ficar se estapeando na rua por causa disso. Mas que o exemplo tem que partir de cima, e com esse tipo de atitude é muito difícil você ter um bom relacionamento. Estou falando, desde os anos 40, quando tentaram roubar o Palestra Itália do Palmeiras, desde os anos 40, quando influenciaram ao Palestra Itália mudar para a Sociedade Esportiva Palmeiras, a relação com o São Paulo ela é muito ruim, em nível de diretoria. Apesar das explicações de Paulo Nobre, o que fica para o torcedor é que o Palmeiras perdeu um de seus principais jogadores para o arquirrival. Uma perda difícil de ser reposta. O ano passado eu fui muito criticado por uma parte da torcida quando eu trouxe o Allan Kardec. Hoje, muitos dos que criticaram estão criticando a saída dele agora. E o que eu posso dizer para o palmeirense é que é nossa obrigação fortalecer o elenco. Nós estamos de olho no mercado de uma maneira geral, independente do caso do Allan Kardec. E que nós estamos buscando reforçar esse elenco, como sempre fizemos e sempre vamos fazer. Bom, nós tivemos até a oportunidade de fazer na semana passada uma enquete se o São Paulo havia... Não me recordo exatamente os termos. Antiético por entrar na negociação. Nós até dissemos que não há nenhuma ilegalidade na postura do São Paulo, mas não é nem um pouco elegante. Seria de bom tom esperar que essa negociação em andamento terminasse para entrar no cenário. Agora, o Palmeiras também teve o seu erro. O São Paulo, eu não teria o mesmo comportamento que o São Paulo teve. Nisso eu concordo plenamente com o Paulo Nobre. Mas, por outro lado, me parece, há informações também, Flávio, que chegaram a um acordo com o Allan Kardec. E aí, depois, uma vez já chegado a um acordo, tentaram diminuir ainda o valor da proposta que havia sido acordada. Quer dizer, eu ainda acredito que uma vez você fez um acordo, ponto final, está fechado. E outra, o claro que é passível de negociação, demorou, né? Mas se você chega a um valor, ponto, chegou, acabou, terminou. Então, houve também uma certa insatisfação do atleta em relação a isso. Agora, o Palmeiras perde muito. Estava até falando na redação, com todo o respeito que merece o Allan Kardec. Não é Ademir da Guia, mas é um jogador que hoje, para o presente do Palmeiras, fará muita falta, Flávio. Eu já acho que é um jogador comum. É que o nível do futebol brasileiro está muito baixo, o jogador vai muito, nota 7. Acho, inclusive, que ele vai ter dificuldade de jogar como titular absoluto no São Paulo, a menos que o São Paulo venda o Luiz Fabiano. Eu não trocaria o Luiz Fabiano pelo Kardec. Um bom jogador. Claro que no Palmeiras ele fez um bom trabalho, fez. No Santos ele foi razoável, no Benfica jamais conseguiu jogar, nem no time B. E se o Palmeiras deu algum vacilo e tal, o jogador também não demonstrou tanto interesse assim em permanecer. Eu entendo que o mercado é livre, você pode trabalhar no mercado, cada um trabalha da sua maneira. Não vejo como falta de ética, não vejo mesmo. Acho que a proposta ao profissional é uma coisa muito aberta a se fazer a qualquer tempo, qualquer profissional de qualquer profissão pode receber uma proposta, cabe a ele agir da maneira que deve agir ou que entende que seja o melhor para a vida dele. Então, cada um cuida da sua vida, não acho que o Palmeiras deveria quebrar as suas estratégias, a sua estrutura para manter um jogador como Allan Kardec. E acho que o Palmeiras consegue se repor. E também se não se repuser, o que é que o Allan Kardec deu para o Palmeiras? Cá entre nós, a segunda divisão, convenhamos, não precisava dele para subir, né? O Corinthians se reapresentou agora à tarde, depois de vencer a primeira partida no Campeonato Brasileiro. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Mesmo sem ainda ter enchido os olhos do torcedor nesse Campeonato Brasileiro, não se pode deixar de dizer que o Timão teve um bom início de campeonato. Em 2 jogos, somou 4 pontos, com uma vitória em casa e um empate fora. Ou seja,
Para os especialistas, a equipe de Mano Menezes fez a lição de casa e, por isso, ocupa a terceira colocação na classificação geral. Só que na reapresentação do elenco agora à tarde no CT, o recado do treinador foi bem claro. O momento é esquecer o Brasileirão e pensar na Copa do Brasil. Quarta-feira em Manaus, o Corinthians enfrenta o Nacional. E depois de muito tempo só treinando, agora o elenco corintiano vai viver uma maratona de jogos e viagens. Nessa tarde no CT, os titulares realizaram um trabalho de relaxamento muscular. E para o campo vieram apenas os atletas que não atuaram os 90 minutos na partida de ontem contra o Flamengo no Pacaembu. O único trabalho com bola antes da partida contra o Nacional será amanhã. Ao término deste treinamento, Michele, os jogadores jantam aqui mesmo no CT e às 22 horas está programado o embarque para Manaus. Quanto ao time, Renato Augusto, que não enfrentou o Flamengo, continua no departamento médico e só vai ficar à disposição de Mano Menezes para a partida do final de semana contra a Chapecoense em Santa Catarina. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Só semana brava pro Corinthians, hein? Vai para Manaus e depois para Chapecó. Vai ser um desafio. A vitória contra o Flamengo ajuda a dar moral, né? Nada como os resultados. E até agora, bem ou mal, o Corinthians não perdeu no Campeonato Brasileiro até agora. E não tomou gol. E não tomou gol. E não tomou gol, o que é o mais importante ainda, porque um dos maiores problemas do Mano, quando assumiu o Corinthians, era justamente o fato de não ter mantido aquele padrão defensivo que o Tite conseguiu no passado. Mas também é aquela velha frase do treinador português, que ao ser contratado, perguntaram se vai mudar alguma coisa, disse, mas é óbvio, se for para cantar o mesmo fado, não precisa trocar o cantor. Claro, mas é que muita gente, antes tinha aquela história do empatite, né? E aí o time não empatava mais, só perdia. Isso gerou alguma crítica, mas eu concordo com você, o Mano tinha que foi contratado para mudar alguma coisa. E o que parecia um problema... Conseguiu. O que parecia um problema, ele solucionou. Pelo menos a defesa tem se mostrado realmente muito sólida. E o Gil e o Kleber vivem um bom momento. No nível dele, sim, né? Mas não é o futebol brasileiro. Fala para mim nome. São bem mais ou menos, né? Acabou. Vamos lá. Acabou o tempo. Não pode mais falar. Fim da enquete. Corinthians terá o mesmo sucesso do Pacaembu? Lá na sua nova arena, Arena Corinthians? Arena São Paulo? Arena Corinthians? Sim, 57% dos votos. Só 57%? O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. Potássio da banana que dá energia. Até daqui a pouco. Um abraço. Tchau.